Olá, bom dia, crianças. Mais um dia de aula, hoje terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Então, dando sequência às nossas aulas de língua portuguesa, nós estamos trabalhando o projeto Incríveis Animais Pequenos e hoje, então, nós vamos com a atividade 2C, a etapa 2C, que ontem foi de tarefa, mas que hoje nós vamos retomar este texto e aprofundar um pouquinho na sua leitura e entendimento, tá bem? Bom, então anotado isso no caderno de vocês, peguem lá na página 133, que está o texto que nós vamos então estudar no dia de hoje, tá bem? Então vamos lá. O texto, então, sugerido, né, pelo material do Ler e Escrever, é o texto das formigas, né? Foi de tarefa ontem, então vocês já conhecem. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais na leitura sobre este bichinho, né? Pequeno, bem pequenininho. Então temos lá no título: Formigas, seres inconvenientes? Então, o título nos traz uma pergunta. E na tarefa de ontem, estava a pergunta sobre o que seria inconveniente, né? Então, eu coloquei lá: inconveniente seria desagradável, algo desagradável, importante ou pequeno. Aí teve crianças que colocaram que seria algo importante. Mas a inconveniência, vou aqui dar uma situação, né, de algo inconveniente, com a própria formiga. Então, você vai comer um doce e a hora que você abre lá o pacotinho, tá cheio de formiga. Então, foi uma situação boa ou ruim, né? Conveniente ou inconveniente, né? Conveniente é algo bom, inconveniente é algo ruim. Então, as formigas, elas são boas ou ruins, né? Agradáveis ou desagradáveis, né? Nos agradam ou nos desagradam? Então, será que todo momento as formigas nos desagradam, né? Então, nessa situação, é desagradável você abrir lá o pacotinho de doce e ter um montão de formigas, né? Então, é algo desagradável, inconveniente nesta situação. Então, o significado da palavra inconveniente é neste sentido aí, né? De ser desagradável, de ser ruim, né? De não ser legal. Bom, então, mas será que todo momento as formigas são assim? Inconvenientes, né? Então, vamos pensar um pouco, né? A formiga está na natureza, não é por acaso que ela está na natureza, né? Se algo de bom, ela deve ter também, não é isso? Bom, e na sequência aqui, nós temos o subtítulo, né? Que nos explica um pouco mais sobre o título. Nas plantações, solos, troncos de árvores e até mesmo em alimentos, encontramos a formiga. Então vejam só em quantos lugares a gente encontra formiga, né? Se a gente for ver em casa, assim, cantinhos, né? Perto de armário, tem uma formiguinha andando. Então a formiga, ela está quase que em todos os lugares, né? Ó, nos alimentos, como diz aqui o subtítulo, em troncos de árvores, né? Nos quintais, né? Elas fazem lá os buraquinhos, estão até no meio do cimentado, né? Então as formigas estão por toda parte. Então durante a leitura do nosso texto, nós vamos descobrir de fato se ela é todo momento inconveniente, ruim, desagradável, ou se ela tem a sua parte boa, né? Como nós vimos lá no tatuzinho de jardim, no tatu bolinha, né? Que também tem os seus benefícios. Então vamos lá à leitura. Então, olha, como que está estruturado esse texto aqui? Ele tem
Lembram-se dos parágrafos? Que são as linhas recuadas, né? Para dentro do texto. Então, 1, 2, 3, 4. Também nós temos 4 parágrafos que compõem este texto, certo? Então, como a professora vai fazer? Vou fazer inicialmente uma leitura integral do texto, vou ler todo de uma vez, e na segunda leitura a professora vai voltar e nós vamos grifando aquelas informações mais interessantes que nos chamam a atenção sobre a formiga, tá bom? Apesar de que vocês já leram ontem, né, e já ficaram sabendo algumas informações, né, sobre a formiga. Então vamos lá. Nem sempre as formigas são prejudiciais para as plantações ou para os jardins. Então, olha que interessante. Então, nem sempre elas são inconvenientes, né? Nem sempre são prejudiciais. Aqui está um outro significado da palavra inconveniente também, né? Prejudiciais, né? Então, nem sempre. Elas são responsáveis pela aeração do solo, segundo o agrônomo brasileiro José Antônio Lutzenberger, 1926-2002, observou uma das espécies de formigas saúvas. Não atacam as folhagens de plantas bem formadas, as resistentes, a não ser as que estão fragilizadas com problemas. As saúvas preferem as plantas mais novas, que estão em formação, além de restos de plantas em decomposição. Então, aqui já está uma palavrinha que nós conhecemos, né? O que é decomposição, nós vimos no texto de ontem. Existem muitos desses bichinhos por aí. Estão em toda parte. É possível encontrarmos dentro de nossas casas, principalmente na cozinha, um dos lugares preferidos por conta de alimentos. Podem ser encontradas desde em troncos de árvores até dentro de móveis e portas no ambiente doméstico, né? 3. São insetos que vivem juntos em colônias. Pertence à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. São inúmeras espécies e todas se agrupam em uma única família, chamada de família Formicidae. Último parágrafo. No Brasil, há cerca de 2.000 espécies de formigas em todo o território. Segundo pesquisadores, há entre 20 e 30 espécies de formigas que vivem em estreito contato com o homem, né? Então, de 20 a 30. Entre as mais comuns estão a formiga fantasma, Tapinoma melanocephalum, que é o nome científico, né? Por isso que ele é bem estranho, está entre parênteses. A formiga louca, Paratretina longicornis ou Paratretina fulva. A formiga argentina, Lineptema humile. A formiga faraó, Monomorium pharaonis, o Monomorium floricola, ou floricola, né? A formiga do fogo, ou pichichica, o Asmania auropunctata, e também as dos gêneros acrobatas, carpinteiras, lava-pés e cabeçudas, além de saúvas ou cabeça de vidro, e quequens, estas mais encontradas no meio rural. Bom, muito bem, então nós ficamos sabendo um pouquinho mais sobre aqui as formigas, né? Então voltamos à pergunta que está no próprio título. Será que elas são inconvenientes a todo momento, né? O que nós podemos pensar depois da leitura que nós fizemos do texto? Que elas não são sempre inconvenientes, porque elas têm
uma coisa boa, elas têm um benefício à natureza, né? Ao meio ambiente. E aonde isso foi respondido? Em qual parágrafo a gente pode encontrar? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Aonde está essa resposta, né? No primeiro. Então, e foi uma pergunta da tarefa que eu perguntei a vocês, né? Qual o benefício que a formiga traz ao meio ambiente? Então, está aqui, ó. Nem sempre as formigas são prejudiciais, né? São ruins. Esse prejudicial quer dizer isso. Nem sempre elas são ruins para as plantações ou para os jardins, né? Elas são, então vamos grifar, ó. Elas são responsáveis pela aeração do solo, tá? E o que vem ser a aeração do solo, né? O solo, as formigas deixam o solo com, vamos dizer assim, com mais ar, tá? Com mais oxigênio, né? Porque elas vão fazendo lá os túneis, né? E tudo mais. Então, vai deixando o solo com mais oxigênio, que deixa ele mais saudável para o plantio, tá? Então, as formigas são responsáveis por isso, deixar uma terra melhor, né? Preparada para o plantio. Segundo o agrônomo, vamos grifar essa palavrinha agrônomo, né? Então, o que vem a ser o agrônomo? O agrônomo é aquele profissional, né, que é entendido, que mexe com a terra, certo? Com tudo aquilo que é ligado ao campo. Então, ele é responsável, ele é entendido, ele é o profissional que cuida, né, da terra, ele entende de tudo que é relacionado ao meio rural. Então, por isso que é um agrônomo que vai falar aqui sobre uma formiga. Não poderia ser um médico, nem um dentista, nem um arquiteto, nem um advogado, certo? Porque a especialidade do agrônomo é a terra, né? Tudo que está relacionado ao meio rural. Então, este agrônomo brasileiro, José Antônio Lutzenberger, o que ele vai falar? Observou uma das espécies de formigas saúvas. Não atacam as folhagens de plantas bem formadas, as resistentes, né? Então, a saúva aqui, o que a gente entende aqui com a fala desse agrônomo? Que ele vai, no texto aqui, né? Quem escreveu o texto, está justificando o benefício da formiga para o meio ambiente, né? Está justificando aqui que ela tem o seu lado bom. E quem escreveu o texto está exemplificando com um estudo, né, deste agrônomo. Então, o que ele observou nas formigas saúvas? Que elas não atacam, né, as folhas bem formadas, as resistentes, as mais fortes. Elas vão cortar, né, folhas? Quais plantas elas vão atacar? A não ser as que estão fragilizadas. Então, vamos grifar a palavrinha fragilizadas. O que seria a palavra fragilizada? Vamos puxar uma setinha. Vem da palavra, né? Fracas, né? Lembra a palavra fracas, estão mais em condições mais vulneráveis, né? Estão fraquinhas, vamos pensar assim, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, fracas, né? Estão mais fragilizadas, com problemas. Olha lá, ó, uma complementação de fragilizadas, né? Com problemas, né? Então, as saúvas atacam essas e não as que estão saudáveis, vamos dizer assim, né? Continuando. As saúvas preferem as plantas mais novas, que estão em formação, além de restos de plantas em decomposição. Então, ele observou aí no estudo dele, esse agrônomo, que a saúva, ela corta assim lá as folhinhas, ataca lá as plantas, mas as que estão mais fraquinhas, né? E que não estão tão saudáveis assim, então essas ela ataca. E as que estão também em decomposição, aqui já estão apodrecidas, se desmanchando, né? E em contrapartida, elas também gostam das que estão
informação, né? Então, ela tem aí a saúva, ela é 8 ou 80, né? Ou ela pega a plantinha que tá novinha, né? Que está em formação, ou ela já pega que está morrendo, né? Que já morreu, que já está em decomposição. Mas em geral, as que estão já saudáveis, em formação, grandes já, ela não ataca, né? Então, a fala desse agrônomo veio para justificar o benefício que as formigas têm na natureza, né? É que deixa o solo saudável, né? Com mais oxigênio, bom para o plantio, e também não atacam as plantações aí, né? As folhas, como muita gente acha, né? Somente as que estão apodrecidas, né, em decomposição, ou as mais novinhas, né? Então vamos seguir. Parágrafo 2. Existem muitos desses bichinhos. Agora eu chamo a atenção de vocês. Grifem bichinhos. Bichinhos aqui está no lugar de qual palavra? Nós estamos conversando sobre qual animal? Sobre a formiga. Então, quem escreveu o texto aqui não quis repetir a palavra formiga. Então, trocou pela palavra bichinhos, tá? Então, eu fiz uma pergunta dessa, só que relacionada ao parágrafo 3. E teve crianças que não souberam qual palavrinha que estava no lugar de formiga. Então, o que eu estou fazendo aqui no parágrafo 2 é o mesmo exercício que vocês fizeram com o parágrafo 3, tá? Então, vamos lá, ó. Existem muitos desses bichinhos. O autor do texto poderia ter colocado, existem muitas dessas formigas, né? Poderia estar escrito assim, mas ele não quis repetir formiga e no lugar colocou bichinho. Então, entre parênteses, nós podemos escrever, ó, para vocês saberem, formiga, tá? Então, é um recurso que o escritor proficiente usa, ele troca palavras, tá? Por outras, mas que querem dizer a mesma coisa, certo? Então, bichinhos, insetos, que nós vamos ver mais abaixo, né? Que estão todos relacionados à formiga. Tá bom, crianças? Viram aí? Bichinhos? Então, vamos seguir. Estão em toda parte. Então, nós já vimos lá no subtítulo mesmo que as formigas estão por toda parte, né? É possível encontrarmos dentro de nossas casas, certo? Então, vamos grifar lá, ó. Nossas casas. Então, ó, desde o é possível encontrarmos dentro de nossas casas. Onde exatamente que nós podemos encontrar as formigas? Principalmente na cozinha. Então, vamos grifar cozinha. Olha só, por que será que é na cozinha que a gente encontra tanta formiga assim? Não que não tenha outros cômodos, mas preferencialmente, né? Principalmente na cozinha. Por quê? O texto, né, ao longo da leitura, responde, ó, um dos lugares preferidos por conta de alimentos. Então, se eu tivesse perguntado a vocês, mas por que é na formiga, por que é na cozinha que a gente mais encontra as formigas? A resposta já está logo à frente. Por conta de alimentos. Então, esse é o grande atrativo para as formigas, né? Os alimentos. Seguindo, podem ser encontradas desde em troncos de árvores até dentro de móveis e portas, no ambiente doméstico, né? Então, grifem lá, ambiente doméstico, né? Qual que é esse ambiente doméstico? As nossas casas, né? Então, vamos pôr lá na frente. Nossas casas, como já foi citado anteriormente, mas só para vocês saberem que ambiente doméstico é o da nossa casa, tá bom? Parágrafo 3, vamos lá. São insetos que vivem juntos em colônias, né? Então, retomando a tarefa, eu perguntei a vocês, no parágrafo 3, qual palavra substitui formiga?
É a palavra inseto, ó. São insetos que vivem juntos em colônias. Mas que nós estamos falando de quem? Da formiga. Então, inseto está no lugar de formiga, tá bom? Pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. Então, são parentes, né? Podemos dizer assim. São inúmeras espécies e todas se agrupam em uma única família, chamada de família Formicidae, certo? Então, todas pertencem à família Formicidae, as espécies de formigas, tá? Último parágrafo. No Brasil, há cerca de 2.000 espécies de formigas em todo o território. Segundo pesquisadores, há entre 20 e 30 espécies de formigas que vivem em estreito contato com o homem. Então, eu quero que vocês grifem aí, ó. Em estreito contato com o homem. O que isso quer dizer, né? Estreito contato com o homem, né? Então, estreito, ó, estreito, largo, né? Então, quando a palavra estreito aqui, o que ela quer dizer? Que as formigas estão pertinho ou elas estão longe do contato com o ser humano? Elas estão, ó, estreito, né? Pertinho, certo? Então, puxem uma setinha lá na palavra estreito, como a Pro fez aqui, ó. Tá? Como eu fiz aqui, puxa a setinha, escrevam lá. Perto, próximo, né? Vou escrever, ó, próximo. Então, em próximo, né? Contato com o homem. Olha lá. Tá? Então, isso que quer dizer aí estreito, né? Então, seguindo, para a gente terminar a primeira parte da nossa aula. Opa! Aqui. Entre as mais comuns estão as formigas. Estão a formiga fantasma. Aí na frente, crianças, tem um nome complicado de falar, né? Então, o que são esses nomes complicados de falar? Como eu já citei no início da aula, são os nomes científicos, né? Em outros estudos que nós fizemos, eu costumo dizer o seguinte, que o nome científico é o nome verdadeiro, né? E depois a formiga fantasma vai ser aquele nome mais popular, o seu apelido, né? Então a pessoa chama José, mas todo mundo conhece por Zé, por Zezé. Então aí é o nome popular, né? O apelido. E o nome verdadeiro, José, tá? Então isso também acontece com os animais, né? Então nós temos o nome científico, mas tem também o nome mais conhecido popularmente, certo? Então, qual que é o nome científico da formiga fantasma? Tapinoma melanocephalum, tá? Vejam que o PH a Pro leu como F, tá? Porque é assim que a gente pode ler também. Ó, vocês viram aí? Ó, Tapinoma melanocephalum, tá? Que o PH a gente lê como F, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Grifar todos os nomes científicos das formigas. Então, vamos lá. A formiga louca, grifa o nome dela, científico. A formiga argentina, também grife o nome dela, científico. A formiga faraó. Formiga do fogo ou pichichica, também tem seu nome científico. E também as dos gêneros acrobatas, que são carpinteiras, lava-pés e cabeçudas. Além de saúvas ou cabeça de vidro. E quequens. Estas mais encontradas no meio rural. Eu fiz uma pergunta, né? Qual é a espécie de formiga que é mais encontrada no meio rural? Poucos disseram quequens, tá? Ó, vejam lá, grifam, quequens. Estas mais encontradas no meio rural. A palavrinha estas é que é a chave da resposta. Por quê? Esta se refere à palavra mais próxima, citada anteriormente. Então, estas se refere a quequens, certo? Então,
Qual é a mais encontrada no meio rural? As quequens. E como que eu sei? Por causa da palavrinha estas. Então, estas se refere a quem? A palavrinha mais próxima que foi citada anteriormente. Tá bom? Então, crianças, encerro aqui a parte 1, que foi bem longa, né? Porque não tem jeito de ser de outra forma quando nós lemos para estudar, né? E então, na parte 2, eu volto com a continuação e a tarefa da nossa aula, tá bom?